Olá, sou Gustavo, professor do FNMG, e hoje nós vamos estudar integrais indefinidas. Os objetivos da aula são apresentar a tabela das integrais indefinidas e calcular algumas integrais com auxílio dessa tabela. Vimos que o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, fornece uma ferramenta poderosa para calcular integrais. E, para isto, devemos calcular primitivas de funções. Agora nós vamos introduzir uma notação para as primitivas com o objetivo de calcular integrais. Então, no que segue, nós vamos escrever isto aqui para indicar a primitiva da função f, chamada integral indefinida de f, ou seja, a integral de f de x dx é igual a uma função f maiúsculo, onde a derivada dessa função f maiúsculo é igual a essa função que aparece aqui. Por exemplo, a integral indefinida de x² dx é igual a x³ sobre 3 mais k, onde k aqui é uma constante real, pois se eu derivo essa função aqui, eu obtenho o x². De fato, a derivada dessa função vai ser igual a esse 1/3 aqui, eu vou conservar, então ela aparece aqui embaixo. Derivada de x³ é 3x². Cancela esse 3 com esse 3. Aqui eu obtenho o x² e a derivada de constante é igual a zero. Então, a derivada dessa função é igual a x², por isso que nós escrevemos que a integral de x² dx é igual a x³ sobre 3 mais constante. Outro exemplo, a integral de secante ao quadrado de x dx é igual a tangente de x mais constante, pois a derivada de tangente de x mais constante é igual a secante ao quadrado de x, como nós vimos na aula sobre derivadas trigonométricas. Observação: não podemos confundir a integral definida e a integral indefinida. A integral definida é um número, enquanto que a integral indefinida é uma função ou uma família de funções. Pois a integral indefinida aqui é uma primitiva e nós sempre somamos uma constante k a essas primitivas, obtendo assim uma família de funções. Observação B, essas propriedades aqui, a primeira delas, a integral de uma constante vezes f de x dx é igual a c vezes a integral indefinida de f de x dx, onde c é uma constante real, e essa outra propriedade aqui continuam válidas para as integrais indefinidas. Então, a integral indefinida de f de x mais g de x dx é igual à integral de f de x dx mais integral de g de x dx, e o mesmo é válido considerando aqui o sinal de menos. Agora, nós temos aqui uma tabela com as integrais das principais funções que nós trabalhamos no cálculo. Então, a integral de c dx é igual a cx mais k, ou seja, a integral indefinida da função constante é igual a cx mais k. A integral de x elevado a n dx é dado como x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais k. Caso esse número n seja um número diferente de menos 1, e caso o n for menos 1, ou seja, a integral de 1 sobre x dx é igual ao ln do módulo de x mais constante.
a integral de e elevado a x dx é igual a e elevado a x mais k. A integral de a elevado a x dx é igual a elevado a x dividido pelo ln de a mais constante. Integral de seno de x dx é menos cosseno de x mais constante. Integral de cosseno de x dx é igual a seno de x mais constante. E aqui nós temos outras integrais. Cada fórmula descrita nessa tabela pode ser verificada derivando a função do lado direito. Então, sempre que derivamos a função do lado direito, nós vamos obter essa função aqui. Agora nós vamos utilizar essas expressões aqui para calcular outras integrais. Por exemplo, a integral de 10x elevado a 4 menos 2 secante ao quadrado de x dx. Nesse exemplo aqui, nós vamos fazer esse cálculo passo a passo, mas nos próximos exemplos nós vamos omitir algumas dessas passagens. Então, essa integral, primeiramente, eu posso separar como a integral de 10x elevado a 4 dx mais a integral de menos 2 secante ao quadrado de x dx. Esse menos 2 está multiplicando o secante. Posso passar aqui multiplicando a integral. A mesma coisa aqui com o 10. A integral de x elevado a 4 dx pela tabela anterior. Aqui nós temos x elevado a n, onde n é diferente de menos 1. Então, pela tabela anterior, essa integral aqui vai ficar x elevado a 5 sobre 5, integral de secante ao quadrado de x dx, também pela tabela anterior, é igual a tangente de x, e aqui nós vamos somar a constante k. Então, fazendo essa multiplicação, eu cancelo esse 5 aqui, sobrando um 2. Então, vai ficar 2x elevado a 5 menos 2 tangente de x mais constante. Exemplo. Agora nós temos a integral de x elevado ao cubo menos 6x dx. Então, agora nós vamos fazer esse cálculo aqui de uma maneira mais direta. A integral de x elevado ao cubo é x elevado a 4 sobre 4. E a integral aqui do menos 6x, o menos 6 eu vou conservar e vou calcular a integral de x dx. Integral de x é x ao quadrado sobre 2. Posso cancelar esse 2 aqui, sobra um 3. E aqui a gente soma a constante k. Agora, nós temos a mesma integral do exemplo anterior, mas agora nós temos uma integral definida, ou seja, aqui estão definidos os limites de integração. Então, como nós sabemos, no Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, nós precisamos determinar uma primitiva dessa função para resolver essa integral aqui. No slide anterior, o que a gente fez foi justamente calcular uma primitiva dessa função, que nós descobrimos que é essa função mais uma constante, mas como aqui eu vou substituir o valor do 1 e do 3, eu não vou colocar a constante porque ela não vai fazer diferença, né? Se eu tivesse colocado um k aqui, eu iria cancelar esse k neste cálculo. Tá? Então, nós descobrimos que uma primitiva para essa função é essa função aqui. Agora, o que a gente vai fazer é substituir o 3 aqui, menos e substituir o 1. Então, substituindo 3 aqui no lugar do x, vai ficar 3 elevado a 4 sobre 4, menos 3, que multiplica 3 ao quadrado, menos, esse menos aqui lembrando que é da fórmula, né, do Teorema Fundamental do Cálculo, agora substituindo o 1
no lugar do x. Vai ficar 1 elevado a 4 sobre 4 menos 3 vezes 1 ao quadrado. Então, 3 elevado a 4 é 81 sobre 4 menos 3 ao quadrado é 9 vezes 3, 27, menos 1 quarto menos 3. Fazendo esse cálculo aqui, nós obtemos o menos 4, portanto, essa integral é igual a menos 4. Então, vocês estão vendo que sempre quando nós resolvemos uma integral definida, o resultado final é um número, enquanto que uma integral indefinida, o resultado é uma função, que no caso é a primitiva da função que aparece aqui. Exemplo, agora vamos calcular a integral de cosseno de x dividido por seno ao quadrado de x dx. Nesse caso, eu vou reescrever essa expressão aqui do seguinte modo, né? Como aqui nós temos seno ao quadrado de x, eu posso escrever como seno de x vezes seno de x. Então, essa expressão pode ser reescrita como cosseno de x sobre seno de x vezes 1 sobre seno de x dx. Essa expressão aqui é cotangente de x e essa expressão aqui é cossecante de x. E, pela tabela de integrais indefinidas, a integral dessa função aqui é igual a menos cosseno de x mais constante. Ou seja, se a gente derivar essa expressão, nós vamos obter essa aqui. Exemplo, agora nós temos novamente aqui uma integral definida, integral dessa função aqui que é dada em termos do t, por isso que aqui a gente escreveu dt, e os intervalos aqui de integração são iguais a 1 e a 9. Primeiramente, nós precisamos determinar uma primitiva para essa função para poder depois aplicar o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Então, primeiramente, vamos calcular a primitiva dessa função aqui, que é essa integral indefinida. Para facilitar, nós vamos separar essa fração deste modo, então vai ficar 2t ao quadrado sobre t ao quadrado, t ao quadrado, raiz de t, dividido por t ao quadrado, menos 1 sobre t ao quadrado. Aqui eu posso cancelar esse t ao quadrado, sobra 2. Posso cancelar esse t ao quadrado aqui, sobra raiz de t, que eu vou escrever como t elevado a meio. E aqui vai ficar menos 1 sobre t ao quadrado. E como esse t ao quadrado está nessa parte aqui de baixo, eu posso escrever como t elevado a menos 2. Eu escrevi deste modo aqui para ficar mais fácil o cálculo da integral. Então, integral de 2 é 2t, porque aqui a gente tem o dt, né? Agora, integral de t elevado a meio vai ficar t elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1, sendo meio mais 1 igual a 3 sobre 2. E aqui a gente também aplica a mesma regra. Então, conservo o menos, t elevado a menos 2, a primitiva de t elevado a menos 2 é t elevado a menos 1 sobre menos 1, pois aqui nós temos o menos 2 mais 1 e o menos 2 mais 1 mais constante. Então, aqui nós temos uma divisão de fração, conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. O inverso do segundo vai ficar 2 sobre 3, por isso que aqui nós obtemos esse fator. E como aqui nós temos o t elevado a menos 1 dividido por menos 1 e aqui tem um menos, esse menos com esse menos fica positivo e t elevado a menos 1 é igual a 1 sobre t mais constante. Então, determinamos uma primitiva para essa função, que é justamente essa função aqui. Agora, o que a gente tem que fazer é substituir esses limites aqui.
Então, essa integral definida é igual à primitiva, aqui fazendo o t variando de 1 até 9. A gente substitui o 9 no lugar do t, menos o 1 no lugar do t. Então, aqui vai ficar 2 vezes 9, mais 2 vezes 9 elevado a 3 sobre 2 sobre 3, mais 1 sobre 9. Menos, agora substituindo 1, vai ficar 2 vezes 1, mais 2 vezes 1 elevado a 3 sobre 2 sobre 3, mais 1 sobre 1. Fazendo esses cálculos, nós obtemos o 292 sobre 9. E com isso a gente finaliza a aula.